espírita. Nádia, você tem muita experiência também educativa, você é professora aposentada da UFRJ e você tem uma larga vivência com educação também dentro do movimento espírita. Você já viveu muitas experiências, você tem um legado, uma bagagem muito ampla. Mas tem uma pergunta muito interessante aqui, que é um desafio atual, muito grande nos dias atuais. Pergunta aqui a Letícia Glória Botelho: por que estamos tendo dificuldades para lidar com muitas crianças de agora? Realmente está tendo uma dificuldade muito grande dos pais. Eu não sei se é o modo de vida que nós estamos, a correria da vida, a sobrevivência mais difícil, a influência tecnológica, a liberdade excessiva, as crianças mais questionadoras, né? Nós fomos crianças que obedecíamos os nossos pais, tínhamos medo da professora. Hoje em dia isso mudou muito. Você com a larga experiência profissional de professora, embora na área universitária, mas por que estamos tendo dificuldades para lidar com muitas crianças agora, você que também atua na educação espírita? Se você me permite, posso dar só uma palavrinha Claro. para a Fernanda, que a Fernanda falou ali do ponto de Claro. vista das aquisições intelectuais. Como é que você faz um caminho? Porque assim, a Rosana citou Lavoisier, né? Você também, em educação, você não despreza nada que o aluno oferece a você. Você parte dali, socraticamente, você parte dali e desenvolve isso em benefício do aluno. Então, o que você faz se o indivíduo já tem um avanço intelectual, mas ele ainda precisa do avanço moral? Você precisa criar uma ponte partindo do acervo, do repertório intelectual que ele tem, mas aí você tem que ir ali fazer uma pesquisa, uma espécie de escavação, de arqueologia, naquilo que o indivíduo já tem como conquista intelectual e aquilo que pode ser desdobrado ou elasticizado para alguma área ou algum aspecto do mundo da moralidade, para que ele, como já se desenvolveu intelectualmente, ele desperte para este campo, para este item, como um desafio intelectual. Mas, na verdade, ele está sendo trabalhado através do intelecto, através já das conquistas dele, para atingir, como nós costumamos dizer, a outra asa. Agora, só muito rapidamente, um beijo para você, Fernanda. Você me falou sobre as crianças, eu perdi. Eu vou repetir a pergunta, vou mostrar a pergunta. A pergunta é como é que nós vamos lidar com as crianças, mas eu só queria saber quem, porque eu só queria dar um abraço para essa pessoa. Mas, enfim, é a Letícia Glória Botelho. Isso, Letícia, um abraço para você. Obrigada a você também, obrigada, Fernanda, a todos que estão nos fazendo perguntas, não é, Rosana? Com certeza. Nós agradecemos muito essa dinâmica que está sendo um encanto para nós. Tenho certeza para você também, Rosana, e para você, Orson. Mas, enfim, nós temos uma dificuldade, em primeiro lugar, porque nós, com as nossas crianças, somos espíritos praticamente do mesmo nível. Essa é a primeira dificuldade. Depois, nós temos a responsabilidade com as crianças. Aqui nós precisamos entender, não sei se ela se refere a crianças filhos, e aí nós temos que nos reportar à pergunta 583 do Livro dos Espíritos, 582 também, ou então a crianças de um modo geral. As crianças que estão nos chegando são estas crianças que nós acabamos de ver. Cada criança que nasce já tem mais adiantamento. Isso não significa que esse adiantamento seja absolutamente moralizado. Ele já tem essas colorações de moralidade, mas ainda tem dificuldades, como nós também temos dificuldades. Então, existem determinadas situações que até o Orson, quando fez a pergunta, ele também já sinalizou uma série de refrações dessa problemática
Por exemplo, você falou da vida moderna, que é muito cheia de dificuldades, e tudo muito cheio de pressa, né? Eu já até escrevi sobre isso, que é uma síndrome, nós vivemos uma síndrome da velocidade. Nós não queremos esperar o elevador, nós queremos o táxi, não queremos esperar a musiquinha do telefone. Bom, essa musiquinha também ninguém aguenta, né? Mas, enfim, nós não queremos esperar. E esperar é um verbo que também tem esperança. E nós temos que cuidar das crianças, de quaisquer crianças, dando a elas o tempo, que é um tempo psicopedagógico, que é o tempo que elas têm para metabolizar as informações novas, sejam elas de natureza intelectual, sejam elas de natureza experiencial, moral. Então, é nesse contexto que não existe regra, não existe receita. Existem as nossas teorias, existem as nossas técnicas, as nossas opções, abordagens metodológicas, mas essas têm que ir se adaptando ao indivíduo que está ali como uma criança diante de nós, mas umas crianças que já podem ser espíritos com muito mais avançados conhecimentos, como esse engenheirozinho lá dos Estados Unidos, que a Rosana lembrou, que é quase que, se você olhar para ele, é uma criança desse tamaninho, né? uma hipótese ainda, digamos assim. Imagina, aos 11 anos, fazer um curso superior. O que nós estávamos fazendo aos 11 anos? Você lembra aí, Rosa? O que você estava fazendo aos 11 anos? Molequinho. Não era um curso superior. Pois é. Então, você veja, esse já tem isso, mas pode ser que ele também esteja precisando de algum, digamos assim, lustrar um pouquinho na sua moralidade, né? Então, há determinadas questões, mas são construções. Não vou nem dizer civilização, porque uma civilização não se caracteriza por isso, né? Da nossa vida atual. Porque a nossa vida atual nos oprime, e a pandemia veio nos libertar disso. Deu uma parada geral, uma espécie de, como se dizia há muito tempo, vou dizer baixinho, porque nós estamos em família, porque antigamente se dizia que o lotação fazia um freio de arrumação, não é isso? Não é isso? Orson, você lembra? Não. Tá bom. Te contaram, né? A mim também me contaram. Mas, enfim, a pandemia veio dar um basta e uma série de coisas, inclusive nessa nossa relação com o outro, seja o outro a natureza, seja o outro Deus, seja o outro os nossos irmãos, seja o outro uma causa. Nós precisamos também, no nosso caso, a doutrina espírita é um outro para nós nessa relação eu-tu. Então, essa questão de como lidar com as crianças depende da criança, depende da situação em que nós estamos colocados em um contexto com essa criança, ou com algumas crianças juntas, se na família, se na escola, se no shopping, seja onde for, e depende do perfil da criança, seja do espírito imortal que está ali encarnado naquele corpinho infantil. Porque ali pode estar, dependendo da idade, pode estar um espírito endurecido. Existe um menino que foi condenado à morte, agora ele tem 11 anos, em outro estado, acho que foi na Inglaterra, porque ele cometeu um crime bárbaro. Então, nós espíritas entendemos isso. Entendemos o que é a bagagem da criatura. Então, acho que é Fernanda, não, é a Letícia. Então, Letícia, depende, querida, do contexto, da natureza da relação e do momento encarnatório em que está a criança ou em que estão as crianças. Existem muitas questões a que alguns espíritos possam se afinizar, mesmo em tenra idade. Por exemplo, agora as pesquisas mostram
que a drogadição para o alcoolismo, as pesquisas anotam que não só as meninas já estão, lamentavelmente, engrossando essa estatística, mas estão descendo as faixas etárias. Hoje, 10 anos, 9 anos. É uma coisa lamentável, mas isso são coisas que nós construímos e que, se podemos raciocinar segundo o fundamento que temos lá em A Gênese, de que os espíritos endurecidos estão induzindo, ou então estão lançando a semente má no planeta, para nos reportarmos a parábola do joio e do trigo, estão colocando a semente má nessa noite de, digamos assim, um apagãozinho moral do final dos tempos, e eles estão fazendo isso. São os suicídios, são as loucuras, são os preconceitos, são as violências, são as calamidades de várias naturezas. Então, depende da relação e depende do contexto, né, Letícia? Um beijo para você, querida.